Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador por dar o discernimento da palavra preciosa dele. E, de antemão, já agradeço ao Criador pelo discernimento que vocês tenham da parte do Todo-Poderoso, a clareza para entender a letra espiritualmente, amém? Em nome de Yeshua. Eu vou falar, tá aí o título, mas eu vou falar bem mais do que o título, o perigo da incredulidade. Incredulidade se dá quando não se tem conhecimento. A falta do conhecimento faz o povo padecer. Então, o que precisamos é conhecer a palavra e, claro, pela bondade e misericórdia do Senhor, ser concedido o discernimento. E apesar de que eu vou falar a respeito do perigo da incredulidade, eu vou expor, porque é necessário, um assunto gigantesco, maravilhoso, que é a respeito da tenda, a tenda do encontro, que está voltado para a questão da adoração. Mas antes disso, eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 9, a partir do versos 28, vai falar da transfiguração de Yeshua. A partir do versos 28, eu vou ler do 28 ao 36, que diz: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, que coisas? É interessante ler. Eu vou ler aqui, vou voltar um pouco. A partir do versos 23, para que não fique a questão não só da minha fala, mas o que ele estava dizendo antes. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aí, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas, resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começavam a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo, dominados pelo sono. Acordando, subiu. Não, peraí. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando, subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre,
é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E tá entre parênteses aqui, ó. Abre um parênteses. Ele não sabia o que estava dizendo. Fecha parênteses. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouça-no. Tende-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinha visto. Vamos aqui prestar muita atenção, porque está falando da importância da palavra e está falando de um acontecimento espiritual. Foram abertos os olhos deles para ver Moisés e Elias, além de ver o esplendor que estava ali envolvido a Yeshua e a Moisés e a Elias. Então eles viram algo da parte do Todo-Poderoso, algo sobrenatural. Os olhos deles foram abertos. E a questão do perigo da incredulidade. Depois vocês vão entender. Mas é importante que se entenda antes, porque eu vou voltar aqui para vocês verem que esse não concordo que eles não sabiam o que estavam dizendo. E graças ao Criador que essa fala, ela está entre parênteses. Porque trata-se certamente de uma compreensão. Gênesis 9. Gênesis 9. Aqui está falando de um acontecimento que está se referindo a Noé. Noé bebeu, está falando aqui no versos 21. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. E procure entender para o lado espiritual. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. E quando se fala de Cã, Sam e Jafé, está falando de povos, de povos, de nação, de povos enumerados, né? Mas sem Jafé, pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Por que eu li essa palavra aqui? Por causa que aqui foi lançada uma maldição o filho mais novo, e está falando que viu a nudez. Nudez representa cegueira, condição de um povo que
espiritualmente está aí a não enxergar, a não discernir. Mas, por outro lado, existe aqueles zelosos, cuidadosos, no caso ali, com a visão do pai, da aparência, né? Da nudez, da questão da nudez, para não se mostrar a nudez. E é lançado bênçãos sobre a vida deles. Mas essa nudez, o lançar a capa, pelo entendimento, e vocês vão entender isso mais para frente, pode estar se referindo à questão do zelo, do ser zeloso, né? Com a palavra do Salvador. E a tenda do encontro, deixa eu ver aqui onde que eu acho. Transfiguração. Trinta e três. Ó, demorei um pouquinho, mas é importante falar, tá, gente? A gente tem que ter o zelo pela palavra do Senhor. Êxodo 33, a partir do verso 7. Vai falar a respeito da tenda do encontro. Porque uma coisa eram as tendas, que o povo tinha esse hábito de morar em tendas. Outra coisa é a tenda do encontro, tá? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda. Enquanto o Senhor falava com Moisés, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Com as minhas palavras eu digo, não se afastava do Senhor, não se afastava da palavra do Senhor, não parava de reverenciá-lo. Moisés, ele dado aqui como amigo, porque o Senhor vai lá na frente aqui, ó. Moisés faz um clamor, no versos 15 diz: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envieis. Como saberá que eu e o teu povo podemos? Não, como se saberá que eu e o teu
povo, podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares. Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Vamos prestar muita atenção nesse detalhe aqui. Eu li lá em Gênesis a respeito do ocorrido com Noé, e logo em seguida é algo tão espiritual e sério que é lançado maldição. Maldição essa que depois, nas profecias à frente, com uma leitura e uma observação, vai se perceber quais os povos que se destacaram, quais os povos que também têm a imposição das mãos de Jacó no final da sua vida aos filhos de José. Então tem tudo ali uma questão de promessa, uma questão de bênçãos para gerações de uma linhagem desses 3 filhos. E o mundo hoje se entende quem é que faz parte desse povo, até que o evangelho seja propagado a todas as nações. Não quer dizer que vai ser aceito, mas conhecido. Colocaram uma dificuldade muito grande para que esse evangelho seja expandido. O evangelho que não liberta está aí, tudo quanto é esquina, mas o evangelho libertador, colocaram barreiras para que o povo rejeitasse e não o abraçasse. Mas esse é um outro assunto. Então, desde lá, se ouve a maldição e as bênçãos sobre 2 tribos, no caso de Jafé e Sem. Já o filho mais novo, Cã, teve aí uma maldição lançada de ser escravo. Mas tem toda uma representação, como eu disse. Mostrou-se um zelo dos filhos, um cuidado, um respeito, um sentimento de honraria, honrando o pai, não se alinhando de um modo espiritual, estou falando, a nudez, a cegueira do mundo, mas um povo mais zeloso no que diz respeito à questão da honraria. E por que não trazer também para a questão dessa honraria ao Senhor? Porque aqui em Êxodo 33, falando da tenda do encontro, existia essa honraria ao Pai. Moisés é dado como amigo do Todo-Poderoso e por isso ele tinha ali propriedades para declarou ao Criador que não os deixasse. Ele via que não fazia sentido prosseguir sem a presença do Todo-Poderoso, né? Já pulando aqui para João, na transfiguração, por isso que eu precisava ler, são extensas, são palavras que é necessário ler toda, fazer um estudo. Aqui na transfiguração, os olhos deles são abertos para ver Moisés e Elias e ver esse esplendor e o filho ali envolvido nesse esplendor. Mas o filho já havia dito coisas grandiosas para eles, que iria se cumprir, ele ia ressuscitar ao 3º dia. Muitas palavras de exortação, muitas parábolas que depois ele explicava para eles. E nesse momento aqui, em particular, o Senhor chama os 3 como três testemunhas. E os olhos deles são abertos para ver Moisés e Elias, homens que já haviam descansado há muito tempo, mas que fica evidente aqui que, por conta de estarem conversando com o Salvador a respeito da partida dele, então demonstrava ali que eram eles mesmos, não era nenhuma aparição. Que a palavra do Senhor fala que tem espíritos que se transfiguram como anjos de luz. Muita gente vê aí pessoas que morreram, então tenham muito cuidado, porque não é dado a essas pessoas autoridade para retornar a esse plano pós-morte. Então existe aí um enganos, muitos enganos. E aqui o Senhor, é interessante, eu falei que eles sabiam do que eles estavam falando. Eles estavam falando de tenda de adoração. Eles estavam falando de coisas sérias, de alguém que tem conhecimento do que estava falando.
graças ao Senhor, estava entre parênteses. Está aqui entre parênteses. Que eles não sabiam o que estavam dizendo. Sabiam sim. Na minha interpretação, no meu entendimento, eles sabiam do que estavam falando. Mas não era para ser feita a tenda. E aí, Moisés e Elias retornam para o seu plano natural. E Shua permanece. E lamentável é que aí se percebe a incredulidade dos três. E para que não fiquem por minhas próprias palavras, dando seguimento aqui no versos 27, já vai dar início, vai falar sobre a cura de um menino endemoniado. Eu já li, mas eu aconselho que leiam, tá? Porque não tem como ler tudo, eu ainda tenho algumas palavras para falar a respeito. Mas aqui a partir do verso 27, 37, gente, 37, vai falar desse menino. Esse menino ele estava constantemente com esse espírito endemoniado. E eu vou ler os versos 40 e 41 que diz: Roguei, olha só o que o pai diz: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando eu li essa mensagem, é uma mensagem muito dura, que veio do nosso mestre, mas tem todo um sentido. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Diante da grandeza de Deus. Mas mesmo assim, quando se referia ao filho, ao verbo, a palavra ali, ele percebeu a incredulidade. Mesmo vendo, mesmo os olhos sendo abertos. Mas esses homens, eles tinham ainda uma dificuldade de ter essa autoridade que se tem no espírito, de aceitar ali o filho como filho. Pedro foi convidado aqui, Pedro, João e Tiago. É o mesmo Pedro que lá na frente negou o Salvador 3 vezes. É o mesmo Pedro que na última ceia é usado por um espírito não bom, para dizer que longe de ti, Senhor, porque Salvador está falando que ele seria crucificado. Então ele fala assim, mas aí o filho vem e o repreende. Em muitas ocasiões, por exemplo, quando o próprio Pedro fala que ele era o filho de Deus, Yeshua lhe diz que bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, porque isso não veio de ti. Aquela revelação da boca dele para reconhecer que era o filho de Deus veio do Espírito. Então a mesma boca, que foi o mesmo corpo, melhor dizendo, que foi usado para falar algo verdadeiro e profundo, também foi usado para repreender algo que era para acontecer, que é a crucificação. E aqui ele presencia, junto a Tiago e João, esse acontecimento grandioso. Porque ali, e tem todo um sentido esse acontecimento. Eu vou ler aqui João 8, a partir do verso 48. Deixa eu ver aqui. As declarações de Jesus acerca de si mesmo, a partir do verso 48 diz:
Os judeus lhes responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai. E vocês me desonram? Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e a julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que, se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e conheço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se, porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. E aí eles continuam relutando, né? Verso 57. Disseram-lhes os judeus: você ainda não tem 50 anos. E viu Abraão? Respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Bem, a incredulidade aqui, ela está muito presente. Por quê? Porque eles não entendiam. Coração obstinado, mente obscurecida, eles não entendiam, eles não conseguiam ver e interpretar as palavras do filho como algo de que era cumprimento. Não só as palavras, mas os prodígios, os ensinamentos dele, era cumprimento. E o sofrimento, todo o acontecimento da crucificação, era cumprimento. Mas eles não foram zelosos para entender que eles estavam ouvindo o verbo da vida, a palavra encarnada. Então Yeshua os chama de mentirosos e que eles não conhecem o Senhor. E a morte a qual o Salvador aqui coloca é a morte do desprezo, no meu entendimento. Porque aí já vem outras palavras que vai dando encaixe. Não dá tempo de colocar todas aqui. Mas, por isso a palavra do Senhor diz que felizes são aqueles que já morreram e que não passarão pela segunda morte. Morreram em quem? Morreram na fé. Alicerçados na fé. Então, o que resta aí é uma expectativa de ressurreição para a eternidade. E acredito eu, por conta de outras palavras que fala da Nova Jerusalém, da Cidade Santa, acredito eu que muitos já estão regozijando, felizes, desfrutando com o Filho dessa realidade que eu creio espiritual, pós-morte. Mas como diz lá em Daniel, muitos acordarão para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Então a morte aqui, entendo eu, que é essa morte terrível, que é manter-se distante do Todo-Poderoso, ser rejeitado. Por quê? Como ele fala, ele coloca aqui a palavra dele como deixa eu voltar aqui. Verso 56. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra.
Aqui, ó, versos 51. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Eu vou ler de novo. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. E para concluir aqui essa questão da tenda, do encontro, dessa adoração que era feita com zelo, não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, que é muito importante que estejamos de acordo com essa adoração, que hoje no Filho, e por isso é importante que a palavra dele esteja no nosso coração, na nossa mente, no Filho temos a consciência de sermos templo, morada do Espírito. E essa adoração, ela é feita de acordo. Para entendermos que a palavra do Senhor, ela é preciosa. Ela é preciosa. E aqui, ó, em Salmos 84, versos 2, mas eu vou ler o 1 e o 2, vai dizer: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Aqui não está se referindo a templo, a igrejas de parede, não. Aqui o salmista, com uma mente atemporal, por conta do Espírito, da revelação do Espírito, da inspiração do Espírito, está falando de coisas futuras. Então aqui ele coloca a questão do corpo, claro, né? A minha alma, a alma anela, a alma deseja, a alma anseia com as minhas palavras. E até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, transformar o coração de pedra em coração de carne, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Ele traz uma realidade atual, pela compreensão do Evangelho, que é o poder do Senhor, que a nossa alma é desejosa. Está presa aqui nesse corpo, mas ela quer encontrar-se com o seu Deus, com Deus Todo-Poderoso, o Criador, sem culpa. Para isso é necessário entender o que foi feito por nós. Gente, está encerrando o vídeo. É importante ver os outros vídeos do que se respeita ao Filho, o sacrifício perfeito e definitivo. Entender, aceitá-lo, para não agir como Pedro, querer construir uma tenda e muitos construir templos, fazer tantos rituais, mas o coração, a mente e a alma estão entristecidos porque estão padecendo, sem esse conhecimento que é libertador, sem a palavra que nos garante não morte, que nos garante que não vamos morrer. Amém? Então fiquem todos na graça, no poder da glória, e que o Senhor